Bom, pessoal, esse é o começo da nossa conversa no curso de letras. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. Uma honra estar aqui no curso de letras, um curso que eu gosto muito. Faz tempo que eu não dava aula no curso de letras e é uma disciplina importante para o seu curso, porque a gente não pode esquecer que a construção da língua, da linguagem, daquilo que identifica uma sociedade, tem muito a ver com a própria história dela. A linguagem, a língua portuguesa falada no Brasil, ela tem aspectos muito próprios da construção da própria linguagem, da forma de expressão da própria linguagem. Inclusive a gente tem que levar em consideração, e essa é uma discussão que eu fiz questão de fazer no seu mapa, de que a gente vai fazer uma formação do brasileiro, e essa formação do brasileiro envolve a língua portuguesa, que tem uma construção e uma identificação do brasileiro com a própria formação dele enquanto povo. A gente vai discutir um pouquinho isso durante as nossas aulas. É interessante a gente entender isso. Acho que é fundamental que a gente compreenda como é que se dá a construção da linguagem, a construção da comunicação e de um elemento de identificação profundo na sociedade brasileira. Então é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado com essa disciplina. E hoje, na nossa primeira aula, o que a gente vai discutir com vocês é sobre a filosofia um pouco, né? O próprio histórico da filosofia, entender que a filosofia trabalha um conceito de homem e um papel na educação dentro de uma sociedade tem muito a ver com a construção de uma identidade humana, de uma percepção do ser humano. Como é que a gente compreende o ser humano? O que é o ser humano para nós? Isso tem tudo a ver com a filosofia. Quando a gente define o que é o ser homem, a gente está definindo também um olhar deste homem perante a natureza, perante o universo, que é uma coisa que importa muito para mim na discussão do que é a educação, do que a gente pretende com educar. Nós também estamos, de certa forma, nos posicionando em relação ao ser humano, né? O que é um ser humano? Qual a importância da educação para o ser humano? O que isso muda na vida de um ser humano? Então a gente tem que levar em consideração que a educação tem um aspecto, uma definição de ser homem, que a filosofia trabalha e conceitua muito bem. Então a discussão filosófica ela é fundamental na formação de um educador. E no curso de letras, eu acho que ela está no lugar certo para discutir a questão certa. Acho que é muito importante para nós, dentro do curso de letras, a gente saber entender o que é o ser humano, o que é o papel do ser humano na sociedade. Está claro? E vamos fazer um pouquinho a nossa conversa hoje em relação ao que a gente está pretendendo na nossa disciplina de fundamentos históricos e filosóficos da educação. Essa discussão fundamental que a gente vai fazer nessa disciplina, de entender o ser humano e toda a complexidade que é o homem diante da natureza. Então a primeira coisa que eu quero que vocês tenham nessa nossa disciplina é a mente aberta para a gente definir o que é o ser homem. A filosofia está à procura, principalmente a filosofia ocidental. Não podemos esquecer que nós somos ocidentais, nós somos homens ocidentais, nós nascemos de um pensamento ocidental, e isso é fundamental para nós. Quer dizer, o Ocidente, a sociedade ocidental, a civilização ocidental, ela tem uma construção da sua compreensão de homem na Grécia Antiga. Quer dizer, a gente herda dos gregos essa preocupação de definir o que é existir, o que é existência. O ocidental tem uma angústia, né? O eu que existe, o eu angustiado com a sua existência, o eu preocupado, o indivíduo preocupado em qual é o significado de ser nesse mundo. Se você pensar um pouco a filosofia oriental, o budismo, o confucionismo, né, como religiões no Oriente, Max Weber estudou muito isso, faleceu estudando isso, e você pegar o budismo, o confucionismo e o hinduísmo, são religiões em que você transcende a ideia da existência do indivíduo desconectada do universo. O indivíduo ele é uma extensão do universo. Então você tem a despreocupação que nós ocidentais temos com a ética do bem e do mal, com a ideia de que o certo e o errado precisa ser definido para que você tenha uma ação que é considerada uma ação boa, né?
a gente vai discutir muito aqui aquela ideia de que se o universo foi constituído por um ser inteligente, Deus ou deuses que têm uma inteligência e tiveram uma intenção de fazer o mundo, né? Nós somos fruto desse ser, desse Criador inteligente. Esse Criador, se ele tinha uma intenção, então ele sabia definir o que era o certo e o que era o errado, o que era bom e o que era ruim, o que da intenção dele, o que realizaria essa intenção, as coisas que aconteceriam e fariam da maneira como ele pensou darem certo, e aquilo que não daria certo, aquilo que seria um erro, ou fugiria do plano dessa divindade, desse ser, aquilo que não cumpriria o papel desse ser. Então imagina que, vamos pensar na concepção ocidental, nossa, ocidental cristã, de que se existe um Criador, os gregos pensavam nisso também, né? Se existia um Criador, não que eles fossem cristãos, mas eles pensavam de que os deuses formaram o mundo foi forjado por uma inteligência, então, o mundo foi criado por uma intenção. Quem criou o mundo tinha um interesse com esse mundo. Imagina você, né? Se você planeja fazer alguma coisa na sua vida, há uma intenção sua com aquilo. Você quer chegar em algum lugar com aquilo. Então as coisas, conforme você vai realizando, né, os seus atos para chegar em algum lugar, você vai realizando uma série de metas para atingir um certo objetivo, significa que ao atingir esse objetivo, você conseguiu realizar de forma coerente e correta as suas metas. Né? Então vamos pensar que se Deus construiu o mundo, e Deus pretende chegar em algum lugar com esse mundo que ele construiu, se o universo foi construído por Deus com alguma intenção, então existe o bem e o mal. A gente tem que descobrir o que é esse bem e o mal para ajudar, né, esse Deus a realizar esse plano. Aí tem as discussões, será que nós somos o centro desse plano ou não? Será que nós somos o ser mais importante desse universo? Essa é uma retórica que desdobra da ideia, desculpe, esse é um raciocínio que desdobra da ideia de que existe um Criador. Então, se há um Criador e ele tem uma intenção ao criar, a criação deve cumprir um papel ao qual ele determinou. Aí tem a discussão, para nós ocidentais, cristãos, muçulmanos, que não são ocidentais, mas também tem uma religião que nasceu da religião judaica, hebraica. A religião judaica trabalha isso, né, que ela é a base do pensamento cristão islâmico, que é a ideia de que existe o mal, né? Se existe o bem, existe o mal. Se existe o bem, existe a intenção do mal. O mal também se propõe a querer intervir nesse mundo. Né? Esse mal se propõe a intervir nesse mundo. Esse mal tem um interesse de intervenção nesse mundo. Então, o pensamento ocidental, o grego, ele dá o ponto de partida desse ser angustiado com a sua essência, com a sua existência, à procura de explicar, né, o que ele é nesse mundo, tá claro? Então esse ser ocidental, ele está angustiado à procura de entender essa nossa angústia, o que nós somos. E aí é importante a gente entender também que esse indivíduo, esse ser que busca entender quem ele está à busca dele mesmo, né? Esse eu está à busca de si mesmo. Essa é a grande aventura da filosofia. Esse indivíduo que existe, esse ser que existe, e a discussão é, existimos depois da vida ou não, tivemos uma existência anterior a essa vida ou não, a vida se resume a esse momento que nós estamos, quer dizer, todas essas angústias vão desembocar na filosofia, porque eu tenho que compreender então qual é a natureza desse homem, quem é esse homem, o que ele faz, o que ele pretende, qual é a intenção desse homem no mundo. Se ele existe para quê? Então esse homem está à procura de descobrir a si mesmo no universo. Imagina que você é um órfão, que você está órfão nesse mundo, você está perdido nesse mundo e você quer procurar a sua origem, você quer procurar quem te criou e o porquê que te criou. Você não aceita ser fruto do acaso. Você considera que você é fruto de algo que tinha uma inteligência e uma busca, e que você é um elemento que está à procura dessa busca. Então a filosofia está à procura de entender essa questão fundamental. Tá claro? E ao pensar em quem nós somos, nós definimos também o que queremos de nós mesmos. Né? E daí que entra um pouco a educação.
A ideia de que a nossa forma de compreender o mundo, de nos educarmos para o mundo, a nossa conduta tem a ver com o nosso cumprimento do nosso papel, da nossa capacidade de exercer na Terra, nesse mundo, aquilo ao qual a gente foi proposto. Né? Então o homem está proposto a existir nesse mundo e ter uma relação com esse mundo, com essa natureza. E ao ter essa relação com essa natureza, para que ele quer essa relação? Qual a intenção dele com essa relação nesse mundo? O porquê ele existe? Esse homem está à procura de si mesmo. E essa é a jornada da filosofia. Está claro? Então essa angústia, que é o sentido da existência, que de certa forma é o que nos move. Se você parar para pensar, essa angústia da busca do sentido da existência, do que nós somos, essa dúvida socrática, né? A primeira dúvida que o homem tem que responder é a dúvida de o para que existo, né? Quem sou. Isso só pode ser descoberto para Sócrates, né? Que é vamos chamar aí o primeiro filósofo, ou pai da filosofia clássica, ou o princípio da lógica filosófica. Sócrates considera que a única forma de chegar a uma verdade não é com uma resposta, é com uma dúvida. É saber fazer a pergunta, é saber fazer a questão vital. O homem ocidental está em busca de entender o universo para entender a si mesmo. Essa é a grande jornada da filosofia. E é isso que se você pensar em educação, se você pensar a linguagem, a comunicação, a letras, por exemplo, a linguagem define quem nós somos. Através da linguagem, a gente expressa sentimento, a gente expressa valor, a gente expressa sentido para as coisas. Então, ao nós construirmos uma linguagem, vamos pegar Vygotsky, por exemplo, né? Ou mesmo Piaget, mas vamos pegar Vygotsky nesse sentido. Ao construir a linguagem, ao dominar certos termos, eu estou, de certa forma, dominando também a minha reflexão, a minha capacidade de reflexão. Eu não sou capaz de pensar naquilo que eu não domino, ou pelo menos eu não compreendo, eu não aceito que existe. Né? E a linguagem que define. Se eu penso num cavalo, se eu penso num cachorro, se eu penso no amanhã, se eu penso no meu filho, na minha filha, se eu penso na minha parceira, no meu parceiro, se eu penso no meu trabalho, se eu penso em algo, é porque eu sou capaz de definir o valor desse algo. E é a linguagem que me permite isso. É a expressão e o sentido que a linguagem dá às coisas que me permite raciocinar as coisas. Então veja que aquilo que vocês fazem na letras tem muito a ver com a filosofia. Quando você vai pegar os jesuítas, inclusive, a gente vai discutir isso numa próxima aula nossa, os jesuítas estão muito preocupados com a retórica, porque eles acreditam que a retórica é a base de toda a capacidade de raciocínio do ser humano. Se o ser humano domina a retórica, ele domina a compreensão, ele domina a lógica. Na retórica ele expõe as suas ideias para a compreensão do outro. Né? O que é o saber, se não é a construção da comunicação que eu tenho com outras pessoas, na capacidade de ampliar esse saber, de aumentar esse conhecimento e envolver mais pessoas no mesmo conhecimento através da linguagem. Quer dizer, a linguagem me permite a capacidade de reflexão, de comunicação, de construção do saber. E os primeiros filósofos estão muito preocupados com isso. Se você pegar, por exemplo, Aristóteles considerava crucial a forma como o homem define as coisas, seleciona as coisas. Aristóteles, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, ele é um pensador muito preocupado com as diferenças e semelhanças que existem entre as coisas do mundo. O mineral, o vegetal, o animal, quais as características de cada uma dessas condições de seres que existem, se é que são seres que existem na condição de ser, não quer ser, é ser o que pensa, o que vive, o que pulsa, a pedra e o animal podem ser comparados como ser, mas de certa forma é a linguagem que constrói para nós esse potencial de raciocínio, tá claro? Então é importante entender que os filósofos estão à procura disso. Eu vou falar um pouquinho de Sócrates, tá? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse pensador que é fundamental, que é Sócrates. Sócrates considera que a dúvida, quando eu falo da dúvida, a questão, quer dizer, questionar, você tem que duvidar de tudo. Para Sócrates, não pode deixar passar nada, a gente tem que duvidar de tudo.
A dúvida é fundamental para ele. Ao você duvidar das coisas, você busca a comprovação das coisas. Então a gente tem que questionar, sim, tudo. O acreditar em algo é a partir da dúvida sobre esse algo. Então a verdade, ela é extraída para Sócrates, Platão também vai acreditar nisso, é extraída de dentro de nós. De onde que eu tiro o conhecimento? Eu tiro de dentro de mim. Por isso que Sócrates considerava a busca pelo conhecimento um parto, né? Ele chamava de parto das ideias, uma êutica. É essa coisa angustiante de você buscar uma resposta a partir da dúvida. Porque a gente está atrás, ultimamente a gente está atrás de certezas. Né? O ser humano na atualidade, ele vive a busca de alguém que responda todos os seus problemas. Enquanto que Sócrates considera que quem está à procura de uma resposta está à procura de ser enganado. A gente tem que estar à procura de uma questão. A melhor forma de conhecer o mundo não é partindo de uma solução, mas de uma dúvida. Então a primeira descoberta que o ser humano tem que fazer para Sócrates, nessa busca, nessa angústia, nessa dúvida, é a procura de si mesmo. Quer dizer, a primeira pessoa conhece a ti mesmo antes de conhecer o mundo. A gente é cheio de apontar o dedo para os outros, né? A gente é cheio de julgar os outros, definir a vida dos outros. Tem gente que tem uma capacidade de dar mau conselho na vida alheia que é incrível. Sócrates vai te dizer o seguinte, ó, antes de você apontar o dedo para os outros, aponta o dedo para você mesmo, vai procurar se conhecer, vai se questionar, será que você não faz a mesma coisa que você condena no outro? Será que você não cai nos mesmos erros? Será que você também não tem erros? Será quem é você para julgar o mundo se você não consegue julgar a si mesmo, se você não consegue conhecer a si mesmo? Você está buscando quem eu sou e a partir do que eu sou conhecer o mundo. Então por isso que para ele, para Sócrates, a busca da verdade está o ser humano extrair dele mesmo, a busca extrair dele mesmo essas respostas, compreendendo o mundo, entendendo o mundo à sua volta. É o mundo da experimentação, da vivência. É o mundo da experiência, é o mundo de conviver com as coisas, entender as coisas e questionar as coisas. Eu estou aqui, veja, Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, tá claro? Quem vai produzir os trabalhos de Sócrates são seus discípulos, entre eles Platão. Platão é que vai construir todo o conteúdo do conhecimento produzido por Sócrates, toda a documentação do conhecimento produzido por Sócrates, e Platão vai usar aquilo que Sócrates usava muito, que é o diálogo, né? Porque Sócrates era um professor. Como é que Sócrates ensinava? Através do diálogo, a conversa, uma afirmação e uma dúvida, uma pergunta e um questionamento, uma resposta e um questionamento, uma afirmação e mais uma dúvida sobre o que era afirmado. Se falava de uma coisa, questionava a própria coisa que se falava. Essa busca constante de entender como as coisas são. Para algumas pessoas isso é muito pesado, né? Você imagina que hoje em dia a gente olha as notícias nos meios de comunicação, a gente olha a fala de algumas pessoas. Não é à toa que a gente está comprando livro de autoajuda e procurando um salvador da pátria, né? Porque angustia. Conhecer as coisas angustia. Imagina agora, nessa época de pandemia, você fica conhecendo a Covid-19, né? O coronavírus. Você fica conhecendo, você vê especialistas falarem, você vê o pessoal debatendo sobre aquilo, questionando, procurando entender melhor. Você se fala, pô, eu nunca conheci tanto, né, um vírus como agora. Mas você vê que existe uma quantidade de coisas relacionadas a esse vírus, número de mortes, por que as pessoas morrem tanto num lugar ou no outro, por que a faixa de idade é diferente, alguns países morrem os mais velhos, no Brasil morrem pessoas mais novas. O que está acontecendo com esse mundo, né? O que levou ele a se propagar? Quais são as consequências econômicas? A relação da economia com o vírus, mas ao mesmo tempo a sobrevivência? Como é que vai ficar a minha vida depois disso? Eu nunca passei por essa pandemia. São série de questões que vão invadir a sua vida, que se você se aprofundar nela, se você questionar ela, aquilo vai gerar um peso, né? É o parto mesmo. Aquilo vai gerar uma situação complicada, porque você vai percebendo a dimensão que as coisas têm. A complexidade que os conteúdos que a gente trabalha, que o conhecimento que a gente produz, ele muitas vezes fica nesse mundo superficial, mas conforme você vai se questionando
esse mundo que você vê, você vai percebendo que ele tem uma estrutura complexa, tem uma cadeia complexa de coisas que o formam. Isso angustia muito. Algumas pessoas são um peso tão grande que é difícil carregar. É difícil suportar. Por isso que o Sócrates fala que a busca do conhecimento não é para qualquer um. Mais do que nunca a gente está vendo isso hoje. As pessoas preferem ter uma fé cega na aparência, uma coisa fácil de se explicar. A gente adora uma resposta simples. Porque a busca da verdade partindo da dúvida, como pregava Sócrates, ela angustia o ser humano. Ainda mais porque o ser humano tem que conhecer a si mesmo nesse mundo. E se esse mundo é complexo e a minha existência é complexa, suportar essa complexidade não é para qualquer um. E isso é fundamental para Sócrates, né? Sócrates acredita que não existe mundo passível de ser entendido se não houvesse a busca desse conhecimento por parte do homem, do ser que é o único ser capaz de entender esse mundo à sua volta. Esse mundo que ele busca conhecer, que ele tem que conhecer, que ele precisa conhecer. E aí a gente tem que entender, e ainda falando um pouquinho sobre o questionamento de Sócrates, de que ele considera que nesse mundo que a gente está à procura de entender, nesse mundo que a gente está à procura de conhecer, existe um questionamento fundamental que é a busca da essência das coisas. A gente tem que buscar entender que universo é esse que se move à minha volta. Que inteligência é essa que construiu tudo e construiu a mim mesmo? Se é que eu faço parte dessa natureza, da mesma forma que a pedra, da mesma forma que o animal, da mesma forma que o mineral, da mesma forma que o vegetal. Quer dizer, eu e a planta, eu e o animal, eu e a pedra, a natureza, o ar, somos todos frutos do mesmo elemento. Quer dizer, há um elemento comum que move tudo isso, que de certa forma nasceu do mesmo lugar. Logo, essa inteligência, como nós comentamos, deve ter definido para cada um papel e uma função. Então existiria um bem e um mal, existiria o certo e o errado, e o homem deve buscar esse certo e errado. Por isso, conforme o homem vai entendendo a natureza, ele está à busca desse certo e desse errado. Quem vai desenvolver bastante isso é Platão. Platão, que é inclusive discípulo de Sócrates. Platão foi aluno de Sócrates. Platão é um homem preocupado com a criação de uma escola, de uma educação para a geração futura. Então a ideia de educar os jovens nasce aí de Platão. Platão está muito preocupado com isso, com a educação do outro, com a educação do jovem. Tanto é que ele funda, né, uma escola de Atenas. Ele está à procura de consolidar todo o conhecimento produzido na Grécia, compilar esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento, criar um conteúdo organizado para que ele possa ser passado para os jovens, né? E Platão é um cara que acredita nesse universo que tem uma inteligência, tem leis próprias, né? Para Platão, esse universo tem leis próprias. Nós estamos, como seres humanos, inseridos nessas leis. Nós estamos subordinados às leis da natureza. Para Platão, essas leis da natureza conduzem todas as coisas e conduzem a nós mesmos. O que a gente não sabe, a gente deve buscar, aí como Sócrates, né? De dentro de nós, a gente tem que tirar de dentro de nós, buscar o conhecimento, é entender que leis são essas. Porque para Platão, conforme eu vou conhecendo o universo, conforme eu vou entendendo o universo, conforme eu vou compreendendo o universo para Platão, eu vou me elevando socialmente. Quando eu falo socialmente, não é porque as pessoas vão te reconhecer, não é isso. Não é porque conforme você vai virando um filósofo, vai conhecendo melhor, você vai tendo um valor maior para a sociedade, vai sendo melhor recompensado. Quem dera, né? Os professores estão à procura, ou quem estuda, quem pesquisa, quem é cientista, está à procura de ser valorizado. E você sabe que na nossa sociedade não tem valor quase, ou é desprezado, ou às vezes tem muito pouco valor o professor, o educador. Então, para Platão isso é um erro, né? Ele considera que numa sociedade séria, numa sociedade que considera o conhecimento e o saber sério, o
cientista, o filósofo, o detentor do conhecimento, ele deve ser valorizado. Ele deve ser, inclusive, o governante para Platão. Platão acreditava nisso. E Platão considerava que o homem, conforme ele vai desvendando as leis da natureza, conforme ele vai conhecendo o que move a natureza, esse homem vai se deslocando do senso comum. Ele vai deixando de pensar como todo mundo pensa. Ele vai tendo uma capacidade de reflexão maior, mais complexa. E se elevando, ele fica mais difícil de ser entendido. Uma coisa legal, tem o mito da caverna de Platão que é fundamental, quer dizer, aquele homem que se livra das amarras quando observava a parede da caverna, né, onde refletiam as sombras. Pessoas que ele considera que as pessoas do senso comum, o mito da caverna é isso, né, que as pessoas no senso comum são pessoas amarradas dentro de uma caverna, olhando para a parede da caverna e enxergando as sombras que se refletem na parede da caverna. Então essas pessoas estão vivendo no mundo das sombras, no mundo da aparência. Que é o que a gente vive hoje em dia. Para Platão, a maior parte das pessoas vive no mundo da aparência. As pessoas não conhecem a verdade. As pessoas vivem de senso comum, conhecimento precário sobre as coisas. Mas conforme um homem se livra dessas amarras e consegue ir para a porta da caverna, enxergar a luz e entender o que se move lá fora, que objetos são aqueles que o sol bate e refletem sombras na parede da caverna, essas sombras que às vezes metem medo nas pessoas, esse cara, ele descobriu o conhecimento, o saber. Ele descobriu a capacidade de entender o sentido das coisas, a essência das coisas. A essência das coisas é o sol, né? O sol que bate, né, nos objetos e reflete para as pessoas essa aparência que a gente vê, mas que no fundo não é a verdade das coisas. Então, para Platão, o papel do filósofo é fazer isso. Que esse homem que se livra das amarras da caverna faz, que é ir para a porta da caverna e enxergar a luz, enxergar o conhecimento, a sabedoria, entender as leis da natureza e entender como é que essas leis criam essa aparência que a gente está vivendo. Só que conforme esse homem descobre isso, não adianta ele voltar lá e querer contar para as pessoas que estão olhando para a parede da caverna e vendo as sombras, o que realmente existe por trás daquilo. Está por trás daquela sombra. As pessoas não vão acreditar, vão chamar de louco. Então, por isso que conforme o conhecimento da sabedoria se eleva, vai crescendo a sabedoria, há um distanciamento do senso comum. Isso é nítido hoje. A gente está vendo uma sociedade em que se valoriza muito pouco, né, ou pelo menos as pessoas têm uma dificuldade incrível de entender o conhecimento e entender o saber. Né? E discípulo de Platão foi Aristóteles. Né? Aristóteles foi discípulo de Platão. Ele considerava que o ser humano está no centro do conhecimento, do saber. Né? Ele, diferente de Platão, considera que se existe uma lei natural, é o homem que vai desvendar essa lei, de que o conhecimento é aquilo que o homem produziu e não aquilo que existe além do homem. Né? Para Platão, a verdade é uma busca. Para Aristóteles, a busca é o que o homem tem e sabe. A medida de todas as coisas é o próprio ser humano, o próprio homem, para Aristóteles. Para Platão, o universo é uma medida que o homem tem que alcançar. Para Aristóteles, o homem é a medida do que ele produz. Então, os dois, o Aristóteles foi discípulo de Platão. A divergência de Aristóteles com o seu mestre é isso. Ele acreditava, Aristóteles, de que o conhecimento do homem é fruto da sua especulação, da sua experiência, da sua maturidade, da sua vivência. E se esse homem utilizar essa vivência, essa experiência para a compreensão do que as coisas são, porque ele considera, Aristóteles, que no mundo existem coisas que têm funções diferentes uma das outras. E o que está à nossa volta, através da nossa experimentação, o que às vezes Platão chamava de aparência, para Aristóteles essa aparência é o princípio do conhecimento. Quer dizer, o que eu tenho para entender o mundo? O que eu vejo nesse mundo? Então eu tenho que experimentar, tenho que questionar, mas eu tenho que buscar, através da minha experiência, entender o que as coisas são. Então, para Aristóteles, a medida mais importante do saber é o próprio ser humano. Se para Platão o homem era pequeno, iria crescer nessa busca de um conhecimento, que o homem era aquele que estava à procura de entender as coisas,
Para Platão, o homem estava então jogado em leis universais, ele tinha que buscar essas leis para poder saber o que é a verdade. Para Aristóteles, o homem vai construindo essa verdade conforme ele vai aprofundando o seu conhecimento. Então Aristóteles valoriza mais o homem, o ser humano. É como se Aristóteles entendesse que o que para Platão é o limite do homem, para Aristóteles é a condição do homem. Agora, quando a gente fala assim para alguém, você é muito limitado, você não conhece as coisas como elas são. Aristóteles vai te falar o seguinte: as coisas são para cada um o que cada um vê das coisas que vê. A gente não costuma fazer algumas colocações assim, né? Isso é muito comum. Pô, lá no passado, se eu tivesse tido tal experiência, se eu tivesse, né, eu não faria tal decisão. Eu me arrependi muito de ter tomado certa decisão. Eu jamais deveria ter feito tal coisa lá no passado. Tem gente que vive olhando para o retrovisor. Isso é muito comum. Pessoas que ficam criticando o passado, questionando o passado. Isso é muito comum. O que Aristóteles vai te falar é o seguinte: olha, para de achar que lá atrás você deveria saber coisas que você só sabe hoje, porque lá atrás você era uma pessoa lá atrás, aquilo era o seu limite, era o que você tinha. Diante do que você tinha, você fez o que fez. Ao ter vivido as coisas que viveu, ao ter as experiências que você teve, você repensou o que fez e disse, afirmou, não faria. Não faria por quê? Porque você fez. Então Aristóteles fala, aceita. O brincar, né? Aceita que dói menos, mas não é porque você aceita a condição que você está, não é isso. Né? Para Aristóteles, o homem muda, se transforma, cresce, amplia, melhora. Mas ele melhora por quê? Porque ele é capaz de admitir que o conhecimento, o saber, é uma construção. Que nunca está pronta, tá claro? Nunca está pronta. Nós vamos eternamente à busca desse conhecimento, à busca de entender esse conhecimento, de transformar essa realidade e de fazer dessa realidade cada vez mais uma complexidade. Né? Então, para Aristóteles, o homem tem que procurar se aperfeiçoar para melhorar a si mesmo, melhorar os outros. Um ponto que ele tinha em comum com Platão é que ele considerava que a educação era fundamental, que era importante educar. E um dado que eu queria, inclusive, fechar nossa conversa aqui, que é uma afirmação que eu acho muito bonita de Aristóteles, é de que na diferença entre as coisas há uma verdade tanto quanto nas semelhanças. Então, o que faz o mundo à nossa volta? O mundo à nossa volta é feito de semelhanças e diferenças. Mas as coisas se revelam mais, às vezes, nas diferenças do que nas semelhanças. Para tentar aí fazer você entender um pouco esse raciocínio, né, de Aristóteles, é como se ele colocasse o seguinte: a gente vive procurando efetivamente algo que afirme quem a gente é. Vou fazer uma brincadeira perigosa, mas talvez isso fique mais fácil de entender. A gente adoraria ficar cercado de coisas que a gente gosta, a gente adoraria ficar cercado do que nos agrada. A gente gostaria de viver com pessoas que só fazem o que a gente gosta, que só gostam da gente, que aceitem a gente como a gente é. Que mundo é esse, né? Esse não seria o mundo da verdade para Aristóteles. O mundo da verdade é o mundo contrário, das diferenças. Como é que você sabe o que você gosta? Experimentando o que você não gosta. O que fez você saber de quem você gosta? Convivendo com gente que você não gosta. Quem fez saber, o que faz você saber quem você é? É convivendo com gente que não é como você é. Convivendo com as diferenças. Então, o saber, o conhecimento para Aristóteles não é só a busca da semelhança, de agrupar as coisas, mas também de separar as coisas. O que é meu, o que é do outro, o que é tal coisa, né? O claro do escuro, o dia e a noite, o vegetal do animal, o mineral, o líquido, gasoso, o sólido, porque essas diferenças que definem a função do que as coisas são e a medida do que elas são. Está claro? Quero fechar aqui por quê? Porque a gente está numa sociedade em que a gente deve respeitar a diversidade. Como é importante que as pessoas sejam diferentes. Como é importante que as pessoas tenham visões diferentes, perspectivas diferentes, acreditem em coisas diferentes. Como é importante. Isso nos dá a medida do que nós somos. Então a gente não pode jamais acreditar de que a semelhança constrói a verdade. Quem busca reafirmar suas ideias na tentativa de encontrar quem acredite nelas, está cada vez mais mergulhando numa mentira. Nós só podemos saber quem nós somos na medida em que a gente encontra o que nós não somos.
o que não efetivamente explica quem a gente é na busca do que a gente realmente é. Então aceite a divergência, aceite a diversidade, respeite a diferença. E entenda de uma vez por todas, você só existe e você só sabe que existe porque você é diferente dos outros. Tá claro? Grande abraço e a gente se fala na próxima aula. Daqui a pouquinho a gente tem aí um Tira Dúvidas. Participe lá da live, a gente conversa mais.